eu vi declarações suas reclamando que as pessoas que são estudadas, as referências que produzem os textos que os alunos devem ler, os autores que são consagrados e que são recomendados na universidade, também fazem parte de uma forma de pensamento de manter o status e manter o jeito da USP como ela é. Exatamente. Então, a USP ela mantém muito o chamado epistemicídio, né? Que é um conceito que a Sueli Carneiro vai falar. O epistemicídio, né? É basicamente o assassinato da intelectualidade, das intelectualidades não brancas, né? É você tratar elas como se elas não existissem e fazer de tudo para sumir com elas, né? Então a USP ela é fundada em 1934, né? Eu acho que para entender por que a USP é assim, hoje a gente tem que voltar na sua origem, né? Lá nas suas raízes. Sim. A USP é fundada nos anos 30, né? E qual era o contexto histórico do Brasil nos anos 30? Era Vargas. Então, quando Getúlio Vargas assume a presidência em 1930, sendo um gaúcho, ele vai quebrar um ciclo de anos, de décadas, né, da chamada República do Café com Leite, aonde a presidência da República ela era revezada entre a elite do estado de São Paulo e a elite de Minas Gerais, com mais destaque para a elite do estado de São Paulo. Então, quando o Vargas ele assume a presidência, a elite de São Paulo não vai aceitar isso, porque ela vai ver ali que ela está perdendo essa hegemonia, esse domínio dela sobre o Brasil. E ela vai fazer oposição ao governo Vargas. A gente vai ter a guerra em 1932, que aqui em São Paulo é comemorado o feriado 9 de julho, né, como a chamada Revolução Constitucionalista. Foi esse movimento de oposição da elite de São Paulo ao governo Vargas. E aí, em 1934, como parte dessa movimentação, é fundada a Universidade de São Paulo. A Universidade de São Paulo ela já vinha sendo idealizada há alguns anos, né, desde os anos 20, principalmente pelo dono do Estadão, que era o Júlio de Mesquita Filho. Ele foi o grande idealizador da USP. Era um cara com assim umas declarações bastante racistas. Eu tenho um vídeo no meu canal sobre isso e no meu Instagram também, mas enfim. Então a USP ela já é idealizada por um cara bastante racista. Quando ela é fundada nos anos 30, ela vai ser fundada com ideais assim, inspirados nos moldes das universidades europeias. Ela vai ser fundada com o objetivo de formar quadros da elite de São Paulo para recuperar esse domínio, esse poder sobre o Brasil. E ela vai e o governador de São Paulo da época, Armando de Salles Oliveira, ele assina o decreto de fundação da USP em 25 de janeiro de 34, dizendo lá expressamente que o objetivo da USP seria formar as classes dirigentes do Brasil, que no caso sairiam aqui do estado de São Paulo. E desde então a gente vai ver vários governadores, prefeitos, presidentes, ministros que se formaram na USP, desde os anos 30 até hoje. Na verdade, isso é até anterior, né? Desde a fundação da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, em 1827. Então, por exemplo, quase todos os presidentes da República do Café com Leite, eles se formaram na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Então, enfim, essa faculdade ela é extremamente tradicional na formação dessa elite paulista, mas a própria USP também é bastante tradicional na formação da elite paulista, inclusive dos dias de hoje. Tendo tudo isso em vista, né, de que ela é uma universidade fundada pela e para a elite branca do estado de São Paulo, é de se esperar que ela seguisse esses moldes europeus em vários sentidos, né? Inclusive, quando ela é fundada nos anos 30, todos os seus primeiros professores são franceses. Então a USP ela vai trazer franceses para ser os primeiros professores da universidade. E basicamente isso vai seguir até os dias de hoje, tá ligado? Lá na minha graduação, na nossa grade curricular, na nossa bibliografia, uma enorme parte dos autores que a gente leu são franceses. Teve semestre que a gente leu só o Bourdieu o semestre inteiro, né? Pierre Bourdieu, por exemplo. Mas a gente também teve um semestre que a gente só leu sociologia estadunidense. E a gente não teve nenhum semestre em que a gente leu sociologia brasileira. Então esse é um ponto. A gente não lê autores brasileiros, tirando raras exceções. Autores negros a gente não leu nenhum nas matérias obrigatórias que eu tive. Eu fui ler autores negros nas matérias optativas. E eu li um autor indígena, a gente leu um autor indígena numa matéria de antropologia. Mas foi só um, né, dentre todos os outros brancos. Quase todos também são homens. Então, isso foi a realidade da minha graduação. Alguns amigos e conhecidos meus que entraram nos anos seguintes, eles falaram que isso mudou um pouco, né? Eu entrei em 2018, que foi o primeiro ano de cotas na USP. Então, eu acho que a USP ainda estava começando a lidar e se adaptar com essa nova realidade de que, pô, agora a gente tem alunos negros, a gente tem alunos pobres, tá ligado? A gente tem alunos da escola pública. Muitos professores ainda resistem a essa mudança, tá ligado? Muitos professores até hoje falam que as cotas diminuíram a qualidade da universidade.
por exemplo. Mas tem muitos outros que estão tentando se adaptar, né? Muitos eu não sei. Não sei se são muitos, mas são alguns que estão tentando se adaptar. Ou seja, tem registro de que tem gente disposto. Tem alguns amigos meus que falaram que leram Lélia Gonzalez, que falaram que leram Clóvis Moura, mas continua... Ailton Krenak, mas continua sendo uma exceção, né? Enfim, na minha graduação, a realidade foi essa que eu falei. Um outro exemplo é que eu fiz uma matéria que era Pensamento Social Brasileiro, e a gente foi ler os principais autores da sociologia brasileira, né? Então a gente leu Florestan Fernandes, a gente leu... o Gilberto Freire, a gente leu... qual mais? Agora eu esqueci, né? Mas enfim, a gente leu esses mais conhecidos. Mas a gente não leu nenhum autor negro, tá ligado? É como se tipo, não existisse, ou como se não tivesse contribuição importante. Discuti muito com a professora na época por várias questões. Ela insistia em usar alguns termos que hoje a gente não usa mais, como mulato, por exemplo, e eu tentava dialogar sobre isso e ela não cedia de forma alguma, tá ligado? Insistia que pardos não podem ser considerados negros. Eu tentava debater com ela e uma vez nesses debates eu falei, ela falou assim, mas eu tô me baseando nos autores, né? Esses que eu citei, outro, por exemplo, que eu lembrei agora, Sérgio Buarque de Holanda. Então ela fala, eu tô me referenciando nesses autores. Aí eu falei, professora, mas você percebe que são só autores brancos? Por que a senhora não leu um Clóvis Moura, não leu uma Lélia Gonzalez, por exemplo, sabe? E aí a audácia dela foi responder, aqui a gente está fazendo ciência, não militância. Então, para ela, a gente ler autores negros era militância, não é ciência. Enquanto isso, tem um amigo meu que é da Unicamp, que ele teve uma matéria lá com esse mesmo nome, e ele leu esses autores que eu citei, leu Ailton Krenak, ou seja, negros indígenas, né? Enfim, então a USP ela é muito atrasada nesse sentido. E eu acho importante ressaltar também, nesse ponto, que o que o pessoal fala por aí, né, o pessoal de direita, extrema-direita, de que a USP, as universidades públicas são espaços de formação de militantes de esquerda, de doutrinação comunista, é um tremendo absurdo. Antes fosse, mas está muito longe disso. A USP e a maioria das universidades públicas são lugares de formação de doutrinação liberal. É liberal, tá ligado? Seja um liberalismo mais progressista, um liberalismo de esquerda, mas ainda assim é liberalismo, tá ligado? Então, falar que é um lugar de formação de militantes comunistas é um tremendo absurdo. Um exemplo é essa fala dessa professora, né? Que eu disse que ela falou que é ciência, não é militância. Esse é um exemplo, mas enfim, tem muitos outros. Olá, eu sou o Carlos Tramontina. Gostaram do corte? Então se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, falem com os amigos. E se quiserem ver o episódio inteiro, é só ir lá no Flow News. Vocês vão encontrar tudo o que estão buscando. Um abraço.